Um jogador como o Zico, você bota Pelé e pode botar o Zico. Cerezo chorava copiosamente. Era um velório. Quando eu chego no vestiário, tava só Pelé, Eusébio, Cruyff. Por favor, não comece o nome, o cara ficou puto. Sérgio Pusca. Era o Pusca. E a gente não falou do Zico também, né? O Zico, cara. É tua família, meu né? irmão, sim. Tu falou aqui com o Bruno, né? Pô, ele... Não, o Zico é o seguinte, eu morava num prédio com Afonso e Geraldo. Geraldo Cleófas. O Maracanã parava na preliminar para ver Zico e Geraldo. Inclusive eu ia para preliminar. E o jogo principal não ficava no Maraca. Era Zico e Geraldo, os dois. E o Geraldo morava comigo no prédio, lá de Botafogo. Aí um dia o Geraldo me leva no Flamengo. O Geraldo era craque. Me leva e eu apareço lá na Gávea com violão, cabeludo, a maior roubada. E o Geraldo foi a primeira pessoa a falar em mim em esporte. Tinha um Jornal dos Esportes, não sei se ainda tem. E o Geraldo falava toda semana, que era o meu. A música dele era Canteiros, que eu era o artista, e ele era muito famoso. Aí a gente ficou muito ligado. Só que o Geraldo morreu aqui de uma operação que ele não queria fazer, e exatamente nesse dia eu já tinha conhecido o Zico na Gávea. Ele me levou um dia, a gente se conheceu. E o Geraldo morre justamente no dia que o Flamengo estava jogando em Fortaleza. E aí foi um choque, né? Porque além de craque, era o futuro, era Zico e Geraldo. Aí quando um dia eu voltei, ia para Fortaleza, entrei no avião, tava a delegação do Flamengo inteira e eu fui para a última cadeira, porque era onde podia fumar. O técnico era o Zagallo, aí o Zico vem. E nós passamos essa viagem inteira, ele lá na cozinha do avião, eu fumando. O Zagallo vinha, olhava, como é que pode? Porque o Zico é atleta, né? E aí começou uma amizade. Fui com ele pro Japão, fui com ele pra Itália. E aí eu terminei padrinho do Thiago. Convivi muito com ele. Muito, muito, assim. É um cara que eu tenho já é irmão, né? E tenho uma admiração enorme pelo Zico, porque inclusive aprendo a todo dia paciência com ele. O que eu vi com o Zico não existe. É um cara assim maior da profissão, da postura. Isso tudo que falam dele, isso mesmo. Eu vi de perto. Vi Zico em Veneza recebendo prêmio, com Platini, com Romanini, com Paulo Rossi. Segurança maior era pro Zico. Tá entendendo? Um jogador como o Zico, você bota Pelé e pode botar o Zico. Uma vez eu fui, na época que teve o Campeonato do Mundo aqui, o Platini veio e me chamaram para jogar no Maracanã, uma pelada. Aí eu falei, eu quero levar o Rivelino. Aí eles falaram, não pode, porque o Rivelino hoje é cronista de esporte. Aí eu falei, porra, a pelada que o Rivelino não foi, eu não vou. Não pode. Aí fui jogar uma pelada lá no campo do Armando, lá na Barra. E coincidentemente, nesse dia, eu fiz um gol, que não é muito minha prática, que é de cabeça. O goleiro era um negão enorme, maior que a trave. O apelido dele era Anelka, que era um jogador que teve na França. E alguém botou uma bola, ela pegou na minha cabeça e caiu lá dentro, e ficou o nome desse gol de Elvis Presley Não Morreu. Aí, pô, nesse dia o Zico deu um jantar pro Platini, no campo dele, botaram a mesa no centro do gramado, por sinal a grama veio do Ceará, porque nessa época as duas melhores gramas eram do Castelão e do Serra, lá de Goiás. Então, muito amigo, a gente terminou trazendo a grama do Castelão, veio de ônibus, num caminhão do pessoal do Sanchinho e tal. Então, assim, aí eu cheguei atrasado. Quando eu tava uma mesa, o Pelé, que era o garçom do Zico, sempre foi o mordomo da casa do Zico,
Estavam tudo me esperando. Quando eu cheguei, Platini falou: Raimundo, quando eu cheguei aqui no Rio, tava o Cristo Redentor batendo palma pro seu gol. Elvis Presley não morreu. Pô, mas que Platini, Michel Platini. Aí ele contou, cara, Zico, quando ele tava na Udine, Platini tava na Juventus, porra. Era o time da seleção da Itália, Chirea, Cabrini. Era pro Zico estar num desses aí, né? Era, ele foi, inclusive não foi legal, o cara que levou, teve umas confusões aí. Um dia ele, não sei se o Bruno falou pra você na Não, mas a Itália, gente tá conversando de trazer o Zico aqui. um dia pergunta pra ele que ele teve medo porque o cara Que era tava envolvido no... Era estranho, exatamente né? o Adalcini, o próprio cara que era um bandido que ele pedia, falava, Raimundo, no Zico não me deixa ver, era o Lamberto. Aí o Platini falou pra mim, Zico, porra, eu fui artilheiro da Juventus, tinha um trator, porque eu fui artilheiro da Juventus um ano, falei, porra, outro ano eu vou maneirar. Aí chega Zico, na Udinese, naquele timinho, eu digo, eu tenho vaga naquele time, ele tava com aquele papo ali. Ele falou, eu não aguentava porque todo domingo eu tinha um sobrinho, primo, que ficava, Michel, Zico fez 2, Michel, esse cara encheu meu saco lá. E ele Foi, fez gol pra caramba lá, né? fez muito gol, ele foi vice-artilheiro, porra, na Com um timinho, Udinese, né? no time mais sem expressão. E teve alguma coisa, E o Bruno falou que ele queria voltar pro Brasil mesmo, né? ficou o Abrantes, Que ele queria de Abrantes, voltar, e aí voltou e se machucou, né? Você foi tava com ele na com o Copa? Magrelo, 82 você tava com eles ou não? tava, porra, sofrimento ali, eu tava, naquele dia, eu tava na tribuna de honra com a Sandra e as duas crianças. E quando entrou os dois times, alguma coisa, os dois times perfilados, assim, alguma coisa bateu. Você achou que você sentiu algo errado? Eu senti algo errado e outra coisa, os meninos, o próprio Bruno começou a chorar. Era sempre uma alegria. Teve alguma coisa ali. Primeiro tempo foi o Júnior chorando. Segundo tempo foi o Bruno chorando. E dei uma volta no estádio, que às vezes que eu ia à Copa, eu tinha ingresso, porque eu tinha mais acesso. Antes de começar o jogo, eu rodava o estádio para ver se via alguém de camisa amarela para dar ingresso. Fiz algumas amizades com isso, porque eu tinha ingresso do Zico, da CBF, do Ricardo Teixeira, e não sei o quê. Então eu ia começar o jogo, eu ficava rodando, porque sempre encontrava alguém. Nesse dia eu peguei Dona Matilde chegando. Eu vi ela lá fora, a mãe do Zico, e botei aqui com a gente. Quando o Falcão fez aquele gol do empate, ela sumiu. Ela falou, meu filho, não aguento mais. E ela sumiu. E quando acabou aquele jogo, eu desci com a Sandra para dentro do vestiário. A primeira pessoa que veio falar com a gente foi Paulo Rossi. Tinha acabado com o Brasil. De fazer aquele gol, né? Eu sentado aqui no vestiário, assim, era um banco por 2 vestiários, né? A seleção da Itália, certo? E eu com as crianças, aí tinha ali o Zico, eu ainda passei o Zico, assim, ainda peguei na mão dele, descendo, e tudo em cima dele, né? Aí, que eu disse, quem veio falar, Gentili, Paulo Rossi e um outro, porque o Zico jogava na Itália, conhecia a Sandra, aí veio. Cara, o Paulo Rossi passou com a cara de um cara que vinha de uma guerra, porque ele estava acusado de loteria, sabe, né? Sei. Então aquilo foi... Então eu presenciei muito. E aquela seleção, das que eu vi, porque eu não vi as clássicas, né, dos anos 70. Da 70 eu vi. Essas eu não vi, mas dessa pra mim a mais linda é essa de 82, né? Porra, Sócrates, Falcão. Timaço. Se jogasse aquela partida... Cara, aquele dia, eu fui, no outro dia eu tinha um jogo lá no estádio de artistas. O Serrato me levou nesse estádio de Barcelona. Que é o estádio do Barcelona. Puta, eu sou horrível. Esqueci o nome. O estádio do Barcelona. No outro dia tinha um jogo de artistas
contra ex-jogadores, imprensa, e eu era o capitão, que o Romano Cerato me escalou. Ele gostava muito de mim. Falei, Mundo, você vai ser. Eu fui deixar os meninos no aeroporto. Cara, Um baixo astral danado. Porra, o Sócrates com aquela. Ninguém dormiu. O Cerezo chorava copiosamente. Era um velório, porque ninguém estava esperando, né? Todo mundo contando com aquilo. Eu deixei eles lá, eu estava no carro do diretor da Adidas, do Farley. Eu estava no carro, motorista português. Ele ia me deixar no estádio do Barcelona. E eu ia jogar, eu fiquei no vestiário com essa turma toda, Cruyff, não sei o que, bababá. Aí eu fui, mas, cara, era uma tarde cinza. O motorista foi, caiu uma cinza, ainda deu isso aí também. Como é que é o nome do estádio de Barcelona, cara? Bota aí, ô Pretinho. Camp Nou. Exatamente. Eu já recusei jogar no Camp Nou. Aqui é mascarado pra caralho. Aí eu fui, eu era o capitão do time que o Serra me botou. Quando eu chego no vestiário, tava só Pelé, Eusébio, Cruyff, aquele povo todo. Mas tinha um cara que era o mais comemorado dentro do vestiário. Aí eu botei a roupa aqui, mas eu sabia que não ia jogar. Já falei pro Serra, não vou, porque eu não tinha. A gente tava de uma derrota no outro dia. Eu vinha do aeroporto. Meu amigo, aí quando eu fiquei chamado de cara, esse cara aqui é. Todo mundo tava, essas estrelas todas, e todo mundo tava em cima dele. Aí eu saí andando assim de lado dele, o cara gordo, assim, agora. Aí eu passei, né? Por favor, não comece o nome, o cara ficou puto. Sérgio Pusca! Era o Puskas. Caralho, eu podia não ter levado essa. Sabe quem é, né? Sim, claro. Pô, o maior jogador é de Stefano, Puskas, Pelé. São os maiores de todos os tempos. Maiores de todos os tempos. Aí, pô, aí eu fiquei ali, pô, não precisava ter levado esse cacete dele, né? Fui perguntar logo pro cara. Bem, o estádio só inquietou quando ele entrou. Ele entrou no começo do segundo tempo, o estádio ficou em pé. Evaristo de Macedo também é um mito, né? Na Espanha, jogou Real Madrid, jogou Barcelona. Aí quando foi no segundo tempo, assim, com poucos minutos, a torcida, Pusca. Aí ele entrou. Cara, veio um cara assim, eu não lembro quem, tocou a bola nele, ele deu só um chute e saiu. Depois ainda deu assim. Que coisa linda. Puskas da Copa de 54, seleção da Hungria, perdeu para a Alemanha roubado. Já tinha essas coisas dos alemães, né? Sempre por causa da coisa do nazismo, não era isso aí? Exatamente. Acho que tem alguma coisa assim. Pois eu levei essa dentro do vestiário. Podia ter dormido sem essa, né? Podia ter dormido sem essa, mas eu joguei com Neskins. Tem a foto aí? Eu tenho a foto com Neskins. Que eu botei aqui, quem me mostrou. O pênalti que o Zico perdeu, eu acho que esse talvez esse é o dia mais triste, assim, como torcedor, né? Sim. Porque eu era muito fã do Zico, sempre fui muito fã do Zico. E ele foi macho pra caramba, porque depois ele foi lá e bateu, né? Pô, que eu sofri com aquilo também, meu amigo. Eu ia no outro dia, sabia? Por conta do terremoto, foi no México, eu não quis ir. Eu fiquei com a Sandra, falou, ó, depois que da França, nós vamos. Eu fiz uma matéria, eu tive uma briga na Veja, porque foi um jornalista fazer uma matéria comigo. Como é que é, meu Deus? Porque eu estava vestindo a última camisa, o último treino do Zico, ele me deu a camisa dele. E eu fiz uma matéria para a Veja, eu vestindo a camisa do Zico, isso lá em Fortaleza. Aí aconteceu aquilo, que a gente não foi mais, e o cara botou na coluna, gente, Fagner tira a camisa do Zico. Olha, o cara fez uma foto eu vestindo a última camisa do treino do Zico. Ainda tem essa camisa até hoje. E os caras botaram que eu tava tirando a camisa. Que filho da puta. Eu ainda botei com o Albucci. Você lembra do Albucci, Roberto Albucci? Eu botei
Como é que é? Eu botei, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu botei. Nós botamos na justiça, não sei o que, tentou, não dei nada. Não adianta, eu liguei pra Sandra. Sandra, a gente já conhece isso, não tem não. Os caras botam pra lá. Aquilo foi um terror. Esse é um momento muito triste, né? E o Zico merecia ter saído com um título de... Essa história é. Né, Né? como o Messi conseguiu, né? Tipo, no finzinho ali, o Messi conseguiu, porque essa geração é... E eu não sei mais se os jogadores da seleção brasileira choram copiosamente hoje quando perdem um jogo de seleção brasileira, sabe? Não, não sabe não, eles não choram. Não choram, não, né? Ora, tu sabes. Vai saber nunca, não tem muito isso. Eu acho que Isso essa é. relação do... Aqui, ó, meu filho. Que isso, hein? Esse cara morreu semana passada. Eu joguei com ele no Cosmos. Chama Neskins. O ataque era Cruyff, Neskin e um outro, como é que é, meu Deus? Cruel, né? Ué. E o atleta, eu tô com cara de atleta aqui, velho. Né? Porra, que eu tenho de foto sua com atleta que É, você já mandou. Rosenblinks. Era o Cruyff, Neskins. Faltou o Raimundo.